Olá, conselheiros! Voltamos aqui com mais um vídeo para o concurso do INSS. O assunto de hoje será Direito Administrativo. Pegaremos aqui o último edital, os tópicos do último edital e trouxe questões da banca Sebrasp, que ela fez essa última prova. Ela fez as últimas provas do INSS, foi feita a banca Sebrasp, então acredito que vai ser ela novamente e acredito que o edital não vai mudar nada, tá? Então vai continuar sendo português, informática, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico e previdenciário. São essas seis matérias que caem lá no concurso do INSS e vamos ver todas aqui no canal. O que eu fiz aqui nesse vídeo? Eu vou selecionar questões baseadas no último edital, porém eu vou ensinar essas questões aqui, tanto pela lei, vou mostrar artigo a artigo, onde está a resposta, como ensinar também vários macetes para você responder algumas questões sem precisar saber muito direito administrativo. Isso ajuda demais você acertar mais questões na sua prova. Porque é impossível você saber 100% da matéria. Aqueles que ficam em primeiro lugar, eles estudaram bastante, eles sabem bastante coisa, eles não sabem 100%, mas com os macetes que eles estão aprendendo na rotina diária dos seus estudos, eles conseguem avançar mais e acertar quase 100% da prova da Sebrasp, tá? Então não perca, assista o vídeo até o final para você aprender todas essas dicas e macetes, tá? Não esqueça, essa aqui é a nossa primeira revisão, teremos mais. Assim que sair o novo edital, farei mais revisão baseado no novo edital. Enquanto não sair, vamos nesse edital antigo, tá? Qual que é o primeiro tópico do edital? Está falando sobre a administração pública. Sim, administração pública com função do Estado, que a parte fala sobre os princípios constitucionais, que a parte fala a reforma do Estado. Nossas primeiras sessões serão sobre isso, tá? Veja só, fala pra mim, está certo ou tá errado essa questão, ó? O princípio da publicidade, como valor republicano, assimilado de forma crescente pela vida e pela cultura política, conforma o direito brasileiro, ou imperativo constitucional, de natureza absoluta, contra a qual não há exceções. Nossa primeira dica, ó, vou ensinar pra você resolver isso aqui sem saber direito. Como você vê o direito, tanto para a Sebrasp como outras bancas, direito sempre existe alguma exceção. Já ouviu falar que sempre existe uma brecha na lei? Já ouviu falar disso no Estado Popular? Porque sempre vai estar exceções, não vai existir direito absoluto. Sim, existe doutrinadores que fazem direito absoluto? Sim, existe um doutrinador que fala isso. Mas você tem que usar a doutrina da banca. A sua banca fala que não existe absoluto, então não existe. Tá? Não vamos brigar com a banca. Não existe direito absoluto e não existe sempre exceções no direito. Então, por isso a questão está errada. Só com isso eu já marcaria e já acertaria na nota prova, tá? Eu nem percaria tempo olhando qual parte da lei. Mas vamos olhar na lei? Olha lá, um direito que tem exceções. Aqui, ó, nenhum princípio administrativo absoluto ou princípio da publicidade tem algumas exceções, tá vendo? O princípio da publicidade já matou. Se eu encontrei um princípio que já tem exceções, a questão for que nenhuma tem, então já matou. Publicidade tem. Qual é a exceção da princípio da publicidade? Os dados pessoais. Dados pessoais? O que é isso? Aqueles que diz direito à intimidade, à honra e imagem das pessoas. Isso é uma exceção. As informações classificadas por autoridades como sigilosas. Ou seja, se é sigiloso, você não pode publicar. Se é alguma coisa íntima da pessoa, também você não pode publicar. Ou seja, então o princípio da publicidade, existem algumas exceções, você não pode usar ele. Você não pode publicar tudo que está na área administrativa, não. Intimidade você não pode e nada sigiloso. Então existem exceções. Então esse direito não é absoluto, tá? Gabarito errado por causa disso. Vamos lá, mais uma questãozinha agora, ó. Questão número 2. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto a validade de todo o ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. É imprescindível avaliar. O que é uma coisa imprescindível? Você deve avaliar. Se fosse prescindível, você não precisava. Falou imprescindível, você tem que avaliar a intenção do agente. Nem sempre você tem que avaliar a intenção do agente, porque às vezes ele não quer fazer algo e fica fazendo algo. Às vezes ele não tem intenção de fazer algo imoral, acabou virando algo imoral. Então, quando você vai fazer a análise da moralidade administrativa, ou seja, a validade de todo o ato da administração, você não tem que sempre olhar se tem intenção ou não do agente. Você tem que olhar se aquele ato foi moral ou se não foi imoral. Não importa a intenção ou não. Porque mesmo se ele não tivesse a intenção de fazer um ato moral, aquele ato que ele fez acabou se tornando imoral. Mas então você não vai olhar a intenção dele, não. Você vai olhar a causa do ato. Tá vendo? Por isso a questão aqui está errada. Tá? Muitas questões aqui a gente olha muito na base do dia a dia. Nossa, não precisa saber tanto a lei, não. Por quê?
Por exemplo, olha como se fosse você. Por exemplo, se você fosse fazer alguma coisa imoral, você não tem vontade de fazer algo imoral, mas acabou acontecendo e ficou imoral. Só a sua intenção, sendo boa ou sendo ruim, modificou esse ato? Não, aquele ato continuou sendo imoral. Então, não tem como falar que a questão que vai estar certa, não. Quando eu falo que é imprescindível avaliar a intenção do agente, ele está falando que você deve avaliar a intenção do agente. Não, eu não vou avaliar se ele queria fazer algo imoral ou não. Eu vou avaliar se aquilo é imoral ou não, tá? Por essa questãozinha aqui está errada, vamos para a próxima questão. O Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos é consequência natural do princípio da autotutela. O que seria essa tal de convalidação? Convalidar, o que é validar? Fala que está certo. Então, convalidar é corrigir algo. Você vai corrigir algo deixando ele certo. E se você vai se corrigir, você fez algo errado, você vai corrigir esse algo, quer dizer que você tem autotutela sobre você mesmo. Porque senão eu teria que pedir permissão ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo para fazer essa correção. Se o Poder Executivo consegue fazer a correção do que está fazendo errado, fazendo ficar certo agora, convalidando algo, ou seja, então ele faz isso para suas próprias penas, ele não precisa perguntar ao outro. Se ele não pergunta ao outro, ele tem uma autotutela. Mas lembrando, a gente só corrige algo sanável, algo que dá para ser corrigido. Quando você vê que algo não dá para ser corrigido, você vai anular o ato, tá? Isso eu falar. Então você vai corrigir algo que você está fazendo errado, ou talvez naquela época era certo e agora a gente já entende que isso é errado, você vai corrigir isso. Então você está fazendo uma autotutela, usando o princípio da autotutela, e o gabarito aqui está certinho a questão. Questão número 4. De acordo com o princípio da moralidade, os atos e as atividades da administração pública devem estar de acordo com a lei e com os preceitos morais. Outra coisa que eu vou falar para você. Se falou coisas boas, tudo boazinho, você vê assim, não, isso é bom? Então a questão está certa. Você abraça assim, quer ver? Ó? Veja, só tem coisa boa aqui. De acordo com princípios da moralidade. Moralidade é uma coisa boa? Sim, se moral é uma coisa boa. Os atos e atividades da administração pública devem estar de acordo com a lei. Estar de acordo com a lei é uma coisa boa? Sim. Apesar que a gente tem umas leis aí mas a gente tem que obedecer às leis. Se tem que obedecer uma lei, então uma coisa é boa, né? E com preceitos morais. Se tem preceitos morais nessa lei, é coisa boa. Tudo falando de coisas boas. Tá certo. Se é braço, colocar uma coisa ruim no meio, aí estaria errado, tá? E onde eu tirei isso? Lei, boa-fé, lealdade e probidade. Moralidade. Você vai lembrar também para ser braço. O que seria moralidade? Seria você juntar a lei com a boa-fé da pessoa, com a lealdade dessa pessoa e com a probidade dessa pessoa, tá? Isso tá certinho para ser braço. Então vamos para mais um gabarito. Questão número 5 agora, ó. Julgue o item subsequente que versa sobre as entidades componentes da administração pública. Por serem entidades integrantes da administração pública indireta, as empresas públicas não se sujeitam ao princípio administrativo da legalidade. Vamos ver se tem coisa boa aqui. Ó, por serem entidades integrantes da administração pública indireta. Até agora não tem boa nem ruim. É só uma entidade que falou aqui. As empresas públicas não sujeitam o princípio da legalidade. Aí já é uma coisa ruim. Porque ele está falando que está fazendo algo ilegal. Se é algo ilegal, não pode. Não é verdade? A gente não pode fazer nada contra a lei. Você falou que fazer algo contra a lei, a questão está errada. O que questão? Tá vendo? Todo mundo fala assim, a questão da Sebrae é muito difícil. Muito difícil aqui. É coisa do dia a dia. Você sabe, você olha você. Se você fosse essa empresa, se você fizesse algo contra a lei, o que aconteceria com você? Ou você seria processado, seria preso, ia acontecer alguma coisa ruim com você. Então a questão está errada. Isso é no artigo 37 da Constituição Federal. Veja só. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, ou seja, obedecerá à lei, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o nosso LIMP. Quem ainda não conhece o LIMP, é L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência. Nosso LIMP. Tem que obedecer a tudo isso, por isso está errado.
viu? Basta você olhar no dia a dia. Se você não obedeceu a lei, vai acontecer alguma coisa ruim com você. Por isso a questão aqui está totalmente errada. Tem que obedecer sim o princípio da legalidade. Questão número 6. Um dos princípios regentes da atividade administrativa estatal é a supremacia do interesse público sobre o privado. Segundo esse princípio, há uma desigualdade jurídica entre a administração pública e o particular administrado, com vista à prevalência do interesse da coletividade. Sempre para ser Brasp, sempre para o administrativo, coletividade manda. Se tiver o interesse de uma pessoa e tiver que o outro interesse para várias pessoas, isso dá várias pessoas está acima do de cá. Porque a gente faz as leis para obedecer ao maior número de pessoas possíveis. As leis são feitas para que o maior número de pessoas possíveis tenham direitos, tenham garantias, tenham deveres, ou seja, para melhorar a vida de maior número de pessoas possíveis, ou pelo menos tentar organizar esse maior número de pessoas possíveis. Para isso que serve, diante da coletividade, por estar certo. E quando a questão também fala que supremacia do interesse público sobre o privado. Tem supremacia do interesse público sobre o privado? Sim, porque se, por exemplo, se tem uma enchente numa cidade, um interesse público lá, e tem uma casa desocupada lá, o interesse público pode pedir sua casa. O interesse da coletividade, porque as pessoas ficaram sem casa para morar, o órgão público pode utilizar a sua casa particular para colocar essas pessoas. A casa é sua? É, mas o interesse daquela coletividade, que um monte de pessoas que estavam sem casa, é maior do que o seu interesse único ser dono daquela casa. E estou falando casa que está vazia. Ele não vai arrancar você de sua casa para colocar umas 10 pessoas lá dentro, não, tá? Isso não é assim que funciona, não. Tinha uma casa vazia. Então, quando fala o interesse público está acima do privado e o público ele trabalha para o coletivo, então você vai lembrar assim para o Banco Sebrae, o interesse coletivo é maior do que o interesse individual, tá? Isso é marcar gabarito certinho. 7. De acordo com o princípio da publicidade, a publicação no Diário Oficial da União é indispensável para a validade dos atos administrativos emanados de servidores públicos federais. Gente, quando você vai publicar algo, sim, precisa da publicidade, mas isso não dá validade àquele ato. Aquele ato não é válido só porque foi publicado. Existem vários fatores para validar aquele ato. Aquele ato pode ser até publicado, mas não ser válido. Tá? Pode acontecer isso. Então, quando você publica algo, é algo mais eficácia, quer dizer que você está sendo eficiente, tem uma eficácia, você está publicando algo, está deixando tudo nas claras. Sim, mas se aquele ato é válido ou não, depende de outras coisas. Então, está errada a questão que falou isso. De acordo com o princípio da publicidade, a publicação do ato no Diário Oficial da União é indispensável para a validade. Então, quer dizer que só porque eu publiquei que aquele ato é válido? Não é bem assim, não. Pode ser, por exemplo, você pode, por engano, ter mandado publicar algo que não era para ter sido publicado, ou então a pessoa que não tinha o poder para mandar publicar aquilo, acaba mandando publicar. Ou seja, várias coisas podem acontecer para aquele ato não ser válido, mesmo publicado. E tem vários atos válidos que nem chegaram a ser publicados ainda, mas eles estão valendo, tá? Então o gabarito aqui está errado. Vamos para a próxima questão. Tá? Agora, falamos da primeira parte. Vamos falar mais uma partinha do nosso edital. Tá? A parte que fala sobre administração direta. Então, vocês vão saber, isso é bastante, tá? Sempre vai ter. Isso aqui vai ter uma questão disso aqui na sua prova. A administração direta, indireta, autarquias, fundações públicas, empresa pública. Isso cai bastante no concurso público, tá? Vamos lá. São características comuns a empresa pública e sociedades de economia mista, entre outras, personalidade jurídica de direito privado, derrogação parcial do regime de direito privado, por normas de direito público e desempenho de atividades de natureza econômica. Essa questão número 8 aqui apenas já jogou aí algumas características que são tanto da empresa pública como da sociedade de economia mista. Qual que é a diferença das duas? Tá? Quando uma empresa pública, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, é um banco público, 100% do dinheiro investido ali é dinheiro público. Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tem dinheiro público,
mais de 50% é dinheiro público e os outros porcentagens pode ser gente privada, que compõe ações lá do Banco do Brasil, tá? Essa é a diferença. Ambas têm dinheiro público? Tem, só que uma é 100% público e a outra tem outras pessoas no meio. Essa é a diferença dos dois. Vou deixar na tela para vocês com algumas características que servem para as duas. Veja só, olha lá. São características comuns das empresas públicas e sociedade de economia mista. Criação e extinção autorizadas por lei. Ou seja, ambas são autorizadas por lei. A diferença também, por exemplo, quando a gente vai falar sobre administração indireta quem que é? As autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mistas, ou seja, fundações públicas. Essas aí são a administração indireta. A maioria delas é autorizada pela lei. Mas tem uma delas que não é autorizada, é criada por lei, que chamamos de autarquia. Então, quando se fala de uma autarquia é o quê? ANAC, Anatel, quando você vê esse AN no meio, quer dizer, AN de autarquia, tá? Essas autarquias são criadas por lei. Sebrasp cobra muito isso. Qual dessas aí são criadas por lei? Ou vai te falar lá tudo bonitinho sobre uma empresa pública e no final fala que ela é criada por lei? Tem que lembrar, todas as outras são autorizadas pela lei. Ou seja, a lei autoriza a criação da Caixa Econômica Federal. Porém, a lei cria uma autarquia, cria a Antarc, a Anatel, ela cria, a lei cria, tá? Lembra disso. Então, como a gente está falando aqui da Sociedade de Economia Mista e da empresa pública, elas são apenas autorizadas por lei. Continuando lendo. Personalidade jurídica de direito privado, sujeitos ao controle estatal, derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público, vinculação aos fins definidos na lei, desempenho de atividades de natureza econômica. Por quê? Visa lucro. Ambas visam lucro. São empresa e sociedade. Elas visam lucro, tá? Guarda essas características aqui, cai bastante em concurso, tá? Então aqui já sabemos que está certo, tudo baseando nisso aqui. 9. A criação de uma sociedade de economia mista pode ser autorizada. A gente aprendeu, pode ser autorizada, certo? Genericamente, por meio de dispositivo de lei cujo conteúdo específico seja a autorização para a criação de uma empresa pública. Tá misturando. Ele está querendo fazer uma sociedade de economia mista. No final, você vai ter que fazer uma lei autorizando fazer uma empresa pública. Não. Sociedade de economia mista é uma coisa, empresa pública é outra. Sociedade de economia mista e empresa pública apenas são autorizadas por lei. A lei não vai criar elas, vai autorizar alguém a criar elas. É diferente, tá? Por isso já está errada essa questão. E outra, palavrinhas como genericamente, não existe isso também para Sebrasp. Não existe, tu fala assim, genericamente, de qualquer maneira, ou... Não tem, tá? Tá, erradíssima é a questão. 10. O Poder Executivo não poderá, por ato de sua exclusiva competência, extinguir uma empresa pública. Aqui fala sobre empresa pública. Como é que ela é criada? Ela é autorizada por uma lei. Quem faz a lei? É o Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo que autoriza a criar essa lei, esse Poder Legislativo que também vai autorizar a você excluir essa empresa pública. Então, quando falou que o Poder Executivo não poderá, por ato de exclusiva competência, extinguir uma empresa pública, tá certo. Por quê? Para extinguir uma empresa pública vai depender de uma autorização legislativa, ou seja, vai ter que ter uma autorização por lei. Lembra, Poder Executivo executa, Poder Legislativo cria lei, Poder Judiciário julga, cada um faz uma coisa. Então, se é o Legislativo que fez uma lei autorizando essa empresa pública a ser criada, vai ser esse mesmo Poder Legislativo que vai criar uma nova lei autorizando a exclusão dessa empresa pública. Tá vendo? Tá vendo com questões a gente aprende muito mais? Se eu ficasse aqui enchendo você de teoria, primeira coisa, alguns iam assistir só até o início e ia sumir. Outros iam assistir até o final e esquecer que eu falei lá no início. Outros iam dormir na aula aqui. Ou seja, é chato. Quando você pega uma questão e aprende através da questão, você aprende muito mais. E outra coisa, que você está vendo o que a banca está cobrando. Ela sempre cobra as mesmas questões, só muda o nome dos bois, tá? E se esses macetinhos já estão te ajudando, vai deixando o like aqui e se inscreva para não perder nenhum vídeo, tá? Temos muitas questões aqui hoje ainda, ó.
A respeito da administração direta, indireta e funcional, julgue o item que se segue. As agências reguladoras, como autarquias especiais, possuem ausência de subordinação hierárquica que contemple, em suas atividades regulatórias, a possibilidade de edição de atos normativos primários. O que seria um ato normativo primário e secundário? O primário é mais voltado para a lei, por exemplo, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma medida provisória, ou até mesmo um decreto legislativo. Quem faz esse tipo de coisa? O poder legislativo. A gente tem 3 tipos de poderes. O poder executivo, aqui que executa. Quem são eles? O seu presidente, os seus governadores, os prefeitos. Eles trabalham no poder executivo, eles executam as coisas. Quem cria a lei? O poder legislativo. Eles vão criar esse tipo de lei. E quem vai julgar as pessoas? Vai ser o poder judiciário. Então, assim, cada poder tem uma coisa. Lembrando que o poder executivo acaba julgando coisas, por exemplo, julga seus servidores como um processo administrativo. O poder executivo também acaba criando uma parte de lei, porque ele tem que fazer suas normas, as normas internas, seus códigos de ética, ou seja, acaba fazendo um pouquinho legislativo. Mas quem é responsável pelas leis é o poder legislativo. Cada poder faz um pouquinho dos outros, mas o responsável pela lei é legislativo. O responsável por executar é o executivo. Porém, um juiz acaba executando alguma coisa, uma verba que tem lá no negócio, e vai fazer uma obra lá no fórum e acaba fazendo uma parte que era do poder executivo. Então, cada um faz um pouquinho de cada, mas cada um é responsável por uma parte primária, tá? Entendeu isso? Então, aqui está errado. Agências reguladoras, autarquias não criam lei, como falou aqui, ato normativo primário. Ela faz um ato normativo secundário, por exemplo, seria seu regimento interno, são coisas mais brandas, que seria também as instruções normativas, as instruções que os servidores devem seguir. Esse aqui é um tipo de lei mais branda, só ali dentro interno. Você faz uma lei geral, que é a normativa primária, aí já está errada a questão, tá? Por isso nossa vareta aqui errado. 12. Considerando aspectos diversos relacionados à administração pública, julgue o item. As agências reguladoras constituem instrumento de intervenção estatal direta no domínio econômico, uma vez que impõem comportamentos definidos pela autoridade do Estado. Se você for lá no artigo 173 da Constituição, você vai ver que o Estado que atua diretamente na economia. O Estado atua como agente econômico. Artigo 173 da Constituição Federal. Já a intervenção indireta, o Estado só vai atuar como agente normativo, ou seja, aquele que vai fazer as normas, e regulador, aquele que vai regular essas normas. Então, se for indireta, ele apenas está fazendo norma e regulando. Se for direta, ele vai atuar diretamente como um agente econômico, fazendo a intervenção econômica. Então, aqui está errado. Falou que a agência reguladora que faz intervenção econômica não é o próprio Estado. Artigo 173 da Constituição Federal. Ou seja, mais uma questãozinha aqui, nossa, é errada por causa disso. Questão número 13. As agências reguladoras possuem autonomia para a realização dos seus atos, mas não independência. Em relação aos seus atos, ela é dependente ou ela depende de alguém para realizar um ato? Então, você tem uma agência reguladora. Para ela regular um determinado coisa, ela precisa ficar pedindo autorização judiciário, legislativo, judiciário. Ela tem que ficar pedindo, toda hora que ela fazer alguma coisa, um ato, ela tem que ficar pedindo informação? Não, ela é independente para fazer seus próprios atos. Tá? Tanto independência econômica, quanto autonomia para fazer seus atos sem precisar de outra pessoa falando que você pode ou não, tá? Então, ela tem autonomia e tem independência. Tem os dois. Em relação a quem? A seus atos. O que ela pode fazer é um ato dela. Porém, se a questão falar se você a agência reguladora tem independência do Estado, aí já estaria errado. Porque existe um vínculo. Existe um vínculo. Por quê? O Estado é a administração direta. A agências reguladoras, autarquias, fundações públicas, empresa pública, é tudo administração indireta. Tem um tipo de vínculo, não tem subordinação, isso não existe, mas existe um vínculo com o Estado. Então, quando fala tem independência do Estado, aí estaria
é errada. Tem dependência com o Estado, sim. E aqui está errada porque falou que as agências possuem autonomia. Possui para a realização dos seus atos, mas não tem dependência. Tem dependência sim. Então, tá? Então lembrando, a agência reguladora tem autonomia e tem independência em relação a ato. Mas ela não tem independência em relação ao Estado. Ela é dependente do Estado, mas não é subordinada. Tá? Mais uma questãozinha errada. Agora podemos falar um pouquinho agora do poder regulamentar, poder normativo, ou seja, fazer normas, fazer regulamentos, tá? Quem pode fazer isso? Vamos lá, questão CESP. No que se refere à autonomia, organização, funcionamento e poder regulamentar das agências reguladoras, julga o item a seguir. O poder regulamentar das agências reguladoras limita-se à especificação por meio de regulamentos de complementação de aspectos técnicos com base em competência que lhe tenha sido outorgada por lei, nos termos nela estabelecidos. Lembra quando eu falei na questão anterior que as agências reguladoras podem fazer atos secundários? Ou seja, o que são atos primários? Eu falei a lei complementar, a lei ordinária, lei primária. Secundário seria suas normas. Então ela tem independência para fazer suas normas do jeito que ela quiser, desde que não saia da lei. Tá? Por isso aqui a questão está errada. Porque falou o quê? Falou que a agências reguladoras limita-se, ou seja, ela tem que fazer o seu regulamento por meio de apenas uma complementação de um algo técnico, ou seja, já vai ter uma lei técnica lá falando como deve ser e ela vai apenas complementar. Não, a agência reguladora vai criar seu regulamento próprio. Ela mesma criar do nada assim um regulamento, desde que não infrinja nenhuma lei. Tá? Então, aqui está errado. Quando você vê essa palavrinha assim, que limita alguma coisa, só um grupo pode fazer, ou apenas, você pode usar apenas isso, é errado, são coisas negativas. Eu já falei com você, falar coisa boa, ótimo. Falar coisa que limita o negativo, geralmente vai estar errada a questão. Outra coisa que você tem que lembrar, esses atos normativos que ela vai fazer, não pode ser uma coisa abstrata, não pode ser uma coisa geral assim não, tá? Isso aí é proibido. Porque isso é uma competência lá do legislativo, poder regulamentar. Aqui ela tem poder normativo. Poder regulamentar quer fazer uma coisa geral para todo mundo, até fazendo uma norma apenas para suas agências reguladoras, tá? Então tá errado aqui, porque ela falou aqui limita-se à especificação por meio de um regulamento complementar. Ou seja, ela fala que só pode complementar, não, tá errada a questão, gabarito é errado. 15. O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público, mas uma obrigação de atuar. Por isso, a omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a responsabilização do agente público nas esferas civil, penal e administrativa. Então vamos destrinchar essa questão. Falou, o exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade do agente público. Sim, poder não é uma faculdade, ele não vai fazer isso quando ele quer, quando ele não quer. É uma obrigação dele saber sobre esses poderes. É uma obrigação dele utilizar esses poderes na hora que estiver servindo ao público. E se ele não fizer, ou seja, se ele omitir, se ele deixar de fazer um desses poderes, ele vai ser responsabilizado. Por quê? Pode ser responsabilizado administrativamente. Que ele fez algo administrativamente errado, vai ser penalizado ali. Mas primeiro vai ter um processo, primeiro vai ter sua ampla defesa, vai ter tudo bonitinho, sempre vai ter a defesa, para depois do julgamento administrativamente, ele poderá ser penalizado. Se for uma coisa que ele fez por não ter utilizado esses poderes, mas caiu lá na parte na esfera civil, ele poderá ser responsabilizado lá também. Pode juntar as duas, administrativamente e a civil, e ter duas penas. Ou ele pode ser inocentado em uma e ter pena na outra, ou inocentado nessa e ter pena nessa. Pode acontecer. E na penal também. Vai que uma coisa que ele fez é tão grave que correu lá na penal. Às vezes, tem mais a ver com a esfera penal do que com a esfera administrativa. Então vai ser penalizado só lá. Pode juntar os três? Pode. Eu posso ter 3 penas sobre ele? Pode. É tudo cumulativamente. Por isso a questão aqui está certinha, tá? Então muito cuidado com o servidor público, porque o servidor público não posso, por exemplo, pegar uma faca e matar um cidadão lá. Então na esfera penal. Ou seja, você é penalizado lá. Porém, só por eu estar utilizando uma faca no ambiente público, trabalhando lá,
que não é na cozinha nem nada, eu poderia também ser penalizado, dependendo do poder regulamentar, do regulamento lá desse órgão, pode ser penalizado também administrativamente, tá? Muito cuidado. Então, os 3 poderes você pode ser penalizado e pode juntar a pena. Isso tem que guardar para essa prova, tá? Gabarito, então, tá certinho aqui. 16. Ao ato jurídico de atração por parte de autoridade pública de competência atribuída a agente hierarquicamente inferior, dá-se o nome de avocação. O que seria avocação? Por exemplo, você vai ter seus subordinados. Você é o chefe de algum setor lá no órgão público. Vai ter o subordinado seu. Esse subordinado está vendo que não vai dar conta, ele já está atolado de coisa. Você pode pegar uma dessas coisas, avocar para você. Isso você está atraindo essa coisa para você. Por isso fala lá, jurídico de atração. Quem é responsável por isso aqui? É aquele outro agente, não é você, mas avocando para você, você vai fazer temporariamente esse serviço para ele, enquanto para ele poder dar conta do outro serviço. Isso é avocar. Você pode também, como você é o chefe de setor, você pode também atribuir serviço para eles. Aí já não é avocação, você está atribuindo. Quando você pegou o serviço que era do outro e pegou para você, aí está avocando. O que você não pode fazer, tiver na mesma hierarquia, você pegar o serviço do seu colega para fazer. Não. Quem tem que fazer isso é o chefe do setor que tem que falar, ele que tem que dividir essas tarefas. Normalmente, se um está dando conta, ele que tem que dividir com todo mundo. Mas você, por conta própria, não pode avocar. Eu vou fazer isso aqui para você. Aí já não pode. Mas se um superior falar, pode. Então está certinha a questão aqui. Falou, ato jurídico de atração. O que é atração? Ele está atraindo para ele essa responsabilidade que não é dele. Por parte de autoridade pública, também tem que ser uma autoridade pública para fazer isso. De competência atribuída ao agente hierarquicamente inferior. Ou seja, você vai fazer isso apenas se o agente foi inferior a você. Você não vai fazer isso com um agente de outro setor. Não tem hierarquia entre vocês, né? Fazer com quem você ainda tem hierarquia, tá? Isso dá o nome de avocação. Vamos agora para o direito administrativo, falando terceira parte do nosso edital. Atos administrativos. Vamos falar sobre atos agora, regime jurídico, classificação dos atos. Vamos falar um pouquinho sobre de atos agora, ó. Todos os atos da administração pública que produzem efeitos jurídicos são considerados atos administrativos, ainda que sejam redigidos pelo direito privado. Nem todo ato da administração, o que é ato da administração? A administração fez algo, esse algo nós chamamos de ato. Então, tudo que ele fez, esse ato da administração pode ser um ato administrativo. Porém, para ele virar um ato administrativo, ele tem que ser regido pelo regime público. Se ele for regido pelo regime privado, ele não é um ato administrativo. Ato administrativo apenas aquele regido pelo regime público. Tá? Existe algum ato de administração que é do regime privado? Existe ato. Então você vai guardar para essa prova que o ato administrativo são aqueles produzidos por qualquer poder, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, no exercício da função pública. Então tem que ser um ato público, não pode ser privado, e por isso é uma questão que está totalmente errada. 18. A pavimentação de uma rua pela administração pública municipal representa um fato administrativo. Atividade decorrente do exercício da função administrativa, que pode originar-se de um ato administrativo. Bom, na questão anterior a gente viu o que é ato. Ato é o que é a vontade de fazer algo. Então, quando ela teve um ato de pavimentar essa rua, teve ato, chamou todo mundo, organizou, fez fez todos os processos administrativos, aquilo é o ato. Mas na hora que ela vai pavimentar a rua, aquilo é o fato. O fato já é a coisa que você está fazendo. Então, quando você está fazendo algo no exercício da função pública, a gente viu na questão anterior, não pode ser privado, no exercício da função pública, então você vai fazer um ato querendo movimentar essa rua. E a pavimentação dessa rua já seria o nosso fato administrativo. Por isso está certinha a nossa questão aqui. Tá? E originou de um ato, porque se não tivesse o ato de todo mundo organizar, fazendo a papelada tudo, tendo aquele ato lá na função administrativa, você não teria o fato depois que seria essa pavimentação, não é? Então nossa resposta aqui está certa. 19. Um dos princípios do processo administrativo, a oficialidade, refere-se
as formalidades legais adotadas pela administração pública, a fim de garantir segurança jurídica ao administrado. O princípio da oficialidade, ele apenas impulsiona o processo de forma automática, sem prejuízo da atuação dos interessados. O princípio da oficialidade, a autoridade competente tem lá o seu dever e até poder de inaugurar e até mesmo impulsionar o processo até que se obtenha um resultado, porque não pode parar, porque a administração pública tem o dever de satisfazer o público. Então, para isso, ela não pode ficar dependendo do particular. Então, você vai lembrar para o princípio da oficialidade. Vai permitir que a administração inicie o processo sem depender do particular. Ou seja, vai dar um impulso no processo até o final do processo, sem depender de outra pessoa. Tá? Por isso está errada aqui a questão. Agora, a parte muito importante do edital, licitações. Nova lei de licitações. Vamos lá, diálogo competitivo é uma da nova modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar propostas final antes do encerramento dos diálogos. Para responder essa questão, vamos no artigo 6º lá, tá? No artigo 6º da nova lei de licitações, lei 14.133 de 2021, tá vendo? É uma lei nova, então a chance de cair é muito grande, tá, gente? Uma lei nova. No artigo 6º dela fala, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos, ou seja, a proposta apenas após o encerramento dos diálogos, não vai ser antes. E aqui falou que é antes do encerramento. Também que a gente coloca um texto todo bonitinho, tudo igual, mas trocou uma palavrinha só, isso você vai fazer. E já notou também, a palavrinha geralmente está errada, está no final. Por quê? As pessoas vão ler esse texto enorme aí e vai achar tudo certo, não vai ler até o final, vai passar para a próxima questão marcando certo. Não faça isso. Procura o erro no final das alternativas, tá? O erro geralmente está no final da alternativa e como aqui é após o encerramento, não antes, está errada a questão. Vamos lá. O pregão era uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderia ser ou de menor preço ou de maior desconto. Contudo, com a nova lei de licitações, esta modalidade foi extinta. Vamos lá. Continua existindo, o pregão continua existindo na nova lei de licitações. Você pode ir lá no artigo 6º da nova lei de licitações, você vai encontrar ele. Então tá errado aqui, falou que foi extinta e não foi. O errinho está no final da frase de novo, tá vendo? Como é que fica só no final? Mais uma, ó. A modalidade de licitação, concurso, que é utilizada para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, permanece como modalidade na nova lei de licitações. A modalidade de concurso continua na nova lei de licitações? Sim, continua no artigo 6º, tá? Por que eu tô colocando vários artigos 6º aqui? Porque é o que vai cair. Eles gostam muito do artigo 6º. Não vai colocar aquelas coisas complicadas ainda não. Vamos colocar essa base do artigo 6º, tá? Pode olhar aí no artigo 6º, tá? Nosso gabarito da questão continua com essa modalidade. Falar agora um pouquinho, tá vendo? Eu tô aqui um resumo, não dá para pegar. Farei um vídeo depois só da nova lei de licitações, tá? Se você quer saber mais sobre a nova lei de licitações, teremos um vídeo aqui no canal, tá? Semana que vem, vou tentar fazer semana que vem mesmo um vídeo só sobre a nova lei de licitações, para cair vários concursos da Banca Sebras. Para isso, para não perder, inscreva no canal. Se não inscrever, você vai perder os vídeos. Lembra, já tem o vídeo aqui de previdenciário, agora já tem o vídeo de português da CESP, agora de direito administrativo. E farei vários e vários outros vídeos da Serra. Sem falar que eu estou comentando algumas leis, juntando com questões da Sebrasp, tá? Então tem alguns vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, uma playlist com algumas coisas, umas novidades aqui, boa para Banco Sebras, tá? Então vamos lá. Falaremos agora sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público. Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda que em caráter episódico, como os jurados do Tribunal do Júri e os mesários diante as eleições, são considerados agentes públicos. Todo mundo está trabalhando para um órgão público, uma prefeitura, trabalha público? É
agente público, recebendo ou não uma remuneração, recebendo ou não dinheiro, recebendo ou não salário. Não sei como é que a questão vai colocar, não. Se é remuneração, se é salário, se é vencimento, não importa o que colocar. Recebendo ou não é agente público. Se você está exercendo uma função administrativa pública, você é um agente público. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, dando que integram os mais altos escalões do poder público. Político também é agente público? Sim, é um agente. Está fazendo algo público, trabalhando para o público? É agente público. Recebe dinheiro público? Sim, dinheiro de impostos, é dinheiro público. Então, é agente público. Esse agente público é um agente político. Nesse caso deles, agente político. Do mesmo jeito que tem agente público que é agente executivo, agente público que é agente legislativo, tem um agente legislativo e temos um agente público. Temos pelo menos 3 tipos de agentes políticos. Temos todos os chefes do poder executivo são agentes políticos. Falando o prefeito, o governador e o presidente. São todos agentes políticos. E os auxiliares deles também são. Quem são os auxiliares deles? Os ministros, os secretários, tanto municipal como estadual, são também agentes políticos. Você não está votando no ministro, mas é um agente político. Um político colocou ele lá, um político escolheu ele para estar lá e ele está recebendo dinheiro público. É um agente político, é o segundo caso. E temos o terceiro caso de agente político. Os membros das corporações legislativas. Então, existem corporações legislativas que são também agentes políticos e isso geralmente nem cai em concurso. O que deve cair muito em concurso? É igual falou aqui, ministros e secretários. Muita gente não sabe que o ministro e secretário faz parte do agente político. Eles acham que não faz parte do poder executivo, então, mas não é. É agente político, tá, gente? Guardou isso? Certinha a questão. O empregado de empresa concessionária do serviço de telefonia é considerado um agente público. Olha, gente, agente público, existem vários modelos. Existe o agente administrativo, que você passa no concurso, trabalha na administração pública. Tem os agentes honoríficos, existem os agentes delegados, tem uma delegação para fazer determinado serviço. E tem os agentes credenciados, quando a gente credencia alguma empresa para fazer um serviço. Mas que tipo de serviço? Serviço que gera a coletividade. Algum serviço que era para o Estado estar fazendo, mas foi credenciado para alguém fazer. Foi delegado para alguma empresa fazer. Então, se você tem uma empresa concessionária fazendo algo por interesse coletivo, fazendo algo que era para fazer para o Estado estar fazendo, algo estatal, alguma atividade do Estado, ou seja, você é um agente público. Tá? Mesmo não recebendo dinheiro público. Então você vai guardar seu concurso. Toda empresa credenciada, concessionária, ou então for algo delegado a fazer um serviço para a coletividade, algum serviço público, todo mundo que trabalha ali vai ser um agente público. Por isso está certinha a nossa questão. 27. Agente putativo é aquele que, em estado de necessidade pública, assume o encargo de desempenhar certas funções públicas, que se de outra forma não seriam executadas, agindo como um servidor regularmente provido. E seria esse tal de agente putativo que está falando aí? Esse agente putativo é quando você está investido em um cargo público, porém ilegalmente. Por exemplo, você vai lá comprar um gabarito para ser um concurso público, você está lá ilegal, na hora que eu descobrir, você vai perder esse cargo. Ou então você já entrou lá no serviço público sem concurso público. Ou seja, isso é auto legal, todo mundo sabe que estar no serviço público tem que passar por um concurso público. Então, se você está trabalhando como um agente público, mas de forma ilegal, você é um agente putativo. Mas não é o caso da nossa questão. Nossa questão está falando de outra coisa. Quando você assume funções públicas em casos de necessidade, você acaba virando um agente necessário. É os casos de calamidade pública, casos de enchente, um caso de terremoto, desabamento, essas coisas aí, você é um agente necessário naquele local. Você está fazendo serviço do Estado, porém, porque é algo necessário. Por isso a questão que falou aqui, ó, estado de necessidade pública. Você vai assumir o encargo de desempenhar certas funções. Você está fazendo certas funções que é pública, certas funções que eram do Estado. Mas por causa de necessidade, você assumiu essa função. Porque se você não tivesse assumido essa função, você ia deixar as pessoas morrer de desabamento? Porque é o trabalho dos bombeiros ir lá, só tem você lá, não tem os bombeiros.
pessoa está desenterrada. Você vai deixar esperar os bombeiros chegar? Não, você vai assumir o seu papel de agente público. Eu já falei, agente público não precisa estar recebendo para isso. Você está fazendo um serviço em favor da comunidade, em favor da coletividade, mesmo não recebendo dinheiro ou não, mesmo não sendo passando concurso público ou não. Se você estivesse fazendo algo, por exemplo, agente administrativo, esse tem que passar no concurso público. Isso não é uma calamidade. Porém, se você não passou e trabalhando lá, aí você seria um putativo, porque tá algo legal, tá? Essa é a diferença dos dois. Nosso gabarito aqui está errado. E aí, o que vocês estão achando desse vídeo? Tá longo, né? Tá longo? Vamos dar uma pausa? Não, né? Vamos continuar. Vou inteirar pelo menos as 30 questões aqui hoje. E para a gente ficar para essa revisão, eu prometo a vocês depois fazer vídeos menores sobre cada ponto desse aqui, para a gente aprofundar em cada ponto desse nosso edital, tá? Mas eu quero saber com você, qual que é o próximo ponto que você está querendo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer que eu fale aprofundo em licitação, em atos, em agentes públicos, qual que é o nosso próximo tópico, tá? Vamos agora para a próxima questão. Nossa questão agora, vamos falar sobre o regime jurídico. Isso aqui cai bastante, né, gente? Toda prova vai ter questão disso aqui. Você tem que saber o regime jurídico do servidor público. Os seus direitos, suas vantagens, contratação, isso vai cair, tá? Questão número 28. Em relação aos serviços públicos e ao disposto na Lei 8.112 de 1990, julgue o item seguinte. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação independente de prévia habilitação em concurso público. O que é cargo comissão? Aquelas pessoas são colocadas lá para o político para assessorar, para ser cargo de chefia, cargo de supervisor. Ou seja, esses cargos de chefia são geralmente de nomeação. Pode ter algum servidor que passou em concurso, foi nomeado e tudo, bonitinho? Pode, alguns deles são. Mas bater uma cota que não, que eles pegar qualquer pessoa e colocar lá. Esses são os cargos de comissão. Ele pode ser assim, tanto nomeado qualquer hora, como tirado qualquer hora sem motivo nenhum. Tá? Pode nomear hoje, amanhã já não, eles não querem mais e coloca outra pessoa. Livre nomeação e livre exoneração. Mas o erro dessa questão falou que a investidura ocorre com a nomeação. Não. Até as pessoas que passaram em concurso público. Foi nomeada. Fui nomeada. O que acontece? Você começou a trabalhar? Não. Vou começar a trabalhar depois da posse. Primeiro você faz o concurso público, depois sai seu nome lá com a sua nomeação lá no Diário Oficial, vai passar algum tempo, no dia da posse, na posse você vai começar a trabalhar. Então a investidura quer dizer que você começou, aí é trabalhar, seu exercício, isso é com a posse, sem comissão ou não, a investidura é com a posse, tá? Por isso é erradinha a nossa questão. 29. De acordo com a Lei Federal 8.112 de 1990, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Gente, sempre que fala aqui, falo que remuneração e vencimento, falo que são sinônimos. Não, toda vez que tiver duas palavrinhas no direito e falar que são iguais, vai estar errada a questão. Já falando com você, vai estar errada a questão. Porque uma coisa, outra coisa, outra coisa. Senão não teria nomes diferentes, tá? O que seria então esse tal de vencimento? Vamos olhar aqui o artigo 40. O artigo 40 fala da Lei 8.112. Olha lá. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo com valor fixado em lei. Tá certinho a questão. Vencimento tá. E remuneração? É o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Tá vendo que é coisa diferente? Um vencimento é a retribuição por você ter feito um determinado trabalho. Já a remuneração, essa retribuição, mais as outras coisas, por exemplo, se você teve que deslocar, fazer uma viagem a serviço, eles vão te pagar uma diária por causa disso, vão te pagar hotel para você ficar em casa e precisar dormir. Ou seja, se você precisar, a maioria dos servidores sua recebe vale alimentação, ou seja, isso já entra na remuneração, você está acrescentando acima do seu vencimento. É tudo que você recebe a mais, sem ser seu vencimento, juntando com o vencimento, vira a nossa remuneração. Por isso aqui está errada a questão. O que a questão falou? Vencimento e remuneração consiste na retribuição pecuniária. Retribuição pecuniária é apenas vencimento. Remuneração é essa retribuição, mais as outras vantagens, como diária, vale alimentação e as outras coisas, tá? O gabarito nosso errado. 30. De acordo com a Lei Federal 8.112 de 1990, remoção e o deslocamento do servidor a pedido no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. O que é remoção mesmo? Remover é
Eu estou removendo o objeto, pegando um daqui e colocando aqui. Ou seja, estou tirando de um lugar e colocando outro. Então, quando eu falo que remoção é deslocamento do servidor, sim. Estou tirando o servidor de um lugar e colocando outro. A pedido, sim, o servidor pode pedir, por exemplo, passei no concurso da Caixa Econômica Federal para uma cidade bem distante. Daqui a um tempo eu posso pedir para uma remoção para uma cidade mais perto de onde eu estou morando agora? Posso. Pode pedir, tá certo. No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Sim, tá certo. Porém, aqui faltou um pedacinho. Pode ser de ofício também. Porque pode ter uma remoção assim, que o serviço público precisa que você muda. Ou seja, você não pediu para ser removido. Mas de ofício, o próprio órgão decidiu que você vai ser removido. Então, nesse caso também existe. Então, por isso está errado que faltou um pedacinho aí. É a pedido ou de ofício. Onde eu tirei isso aqui? Artigo 36, olha lá. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Viu? Porque faltou um pedacinho só e a Sebrasp já deixou errada a questão. Então, essas foram as nossas questões de hoje. Tá? Se gostaram, estou planejando agora fazer direito constitucional. Aqui também vai ter o português, a informática, o raciocínio lógico, tudo aqui da Banca Sebrasp para a gente passar nosso concurso, tudo baseado no último edital do INSS. Saindo o edital novo, o que a gente faz? 2022 vai ser o edital novo. Aí eu pego, se mudou alguma coisinha, eu vou acrescentando fazendo vídeos novos. E provavelmente vai ser a mesma banca, então a maioria dos vídeos não vou precisar nem fazer mudanças. E sempre trarei vídeos novos também agora, menores, focado em cada tópico. Um só, por exemplo, um só de licitações, um só de atos, um só da Lei 8.112, que você viu que cai bastante. Você tem muita coisinha na Lei 8.112. Esse vídeo aqui foi uma revisão para saber como que você está. Quantas questões você acertou? Deixe aqui no comentário para mim saber. Eu preciso saber quantas você está acertando, para saber qual que é o nível de cada um de vocês. Eu tenho que começar lá no básico, já estou no intermediário, a maioria aqui já está sabendo tudo que eu falei aqui. Tá? Então eu quero saber qual que é não tenha vergonha não, gente. Porque a gente tem para aprender mesmo. Agora você põe sua nota. Nos próximos vídeos eu vou colocar de novo quanto você acertou. Você vai poder ficar olhando como foi seu aproveitamento, como está sendo seu rendimento, se você está melhorando ou não. Se a gente não tiver dados para olhar, como a gente estava no passado, como que a gente vai saber se está melhor ou pior no futuro, tá? Então eu estou esperando agora no nosso próximo vídeo. Boa sorte a todos e até o nosso próximo vídeo.